Boa noite a todos. Hoje nossa aula vai ser sobre a adolescência como uma construção social. Então, a gente vai fazer uma diferença entre os conceitos da adolescência como biológico apenas, né, e conceito universal. Nós vamos contrapor com os conceitos históricos sociais, culturais também, né? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu deixei para vocês um artigo onde vocês vão fazer o resumo das ideias. O artigo ele se chama Adolescência como um construto social e vai ser a nossa PS que vocês vão entregá-la, né, até o dia 17 de setembro. Nós temos essa data aí. Vão enviar pelo meu e-mail, né, pelo prof.dodora@fans.edu.br, tá ok? Quem já tiver com ele pronto pode enviar, a gente já vai selecionando, a gente vai avaliando. E eu já estou recebendo, né, algumas atividades aqui, estou achando muito interessante, né? Vocês, talvez até sem saber ou sabendo, né? Vocês têm já um conhecimento prévio, né? Todo mundo tem, mesmo porque viveu, experienciou essa fase da adolescência. Então, essas perguntas vão direcionar vocês para uma reflexão a respeito do tema, onde vocês vão colocar as suas ideias, né, os seus questionamentos ali, dar suas justificativas. E quem já estiver com isso pronto, já vai enviando para mim. Não vamos deixar acumular tudo para o final, não, porque nós vamos fechar a etapa assim que terminar, né, as nossas provas, e vai ser dia 17 de agosto, de setembro. Peraí, eu estou falando bobagem aqui, peraí, gente. Vai ser dia 14 de setembro, e aí então logo vem o fechamento da etapa. Não vai ser como longo, como foi no período passado, não. Então vocês vão ter, né, esse tempo mais hábil aí para fazer, tá bom? Sara, seja bem-vinda. E então eu vou subir aqui a apresentação para a gente começar a nossa discussão. Estão vendo aí a apresentação? Dá um ok para mim, por favor. Sim, tá dando para ver. Ok. Então, a adolescência como um construto social, né, como as autoras do nosso artigo, ela vai nos remeter a um tempo da história que foi muito importante, né, que foi lá no século XVII, depois, né, final do século XVII, início do século XVIII, aliás, né, após o século XVIII, porque no XVII a gente ainda nem tinha muitos estudos, a criança e o adolescente eram considerados como adultos em miniatura, né? Então, com a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, bem, a ser 1800, né, e pouco, a gente vê as crianças, né, ainda sendo consideradas como adultos, adolescentes, né, eles trabalhando nos teares, né, das grandes indústrias, trabalhando em todas as indústrias daquela época lá, né, onde estava se expandindo, então, a industrialização na Europa. Então, essas imagens para a gente, né, para voltar no passado, para a gente poder caminhar para cá e perceber, né, qual foi a evolução nesse conceito, né, de adolescência. Se antes ele não existia e ele passa a existir, né, hoje como nós o conhecemos, houve toda uma história, toda uma trajetória, e essa trajetória do desenvolvimento desse conceito ele é permeado, né, de forças econômicas, forças políticas, forças sociais, culturais, de toda ordem, né, religiosas. Então, todas as influências que o conceito, né, que essa fase de vida do sujeito passa, ela está aqui, ó, né, começa assim, né, lá no século XVII, antes disso, onde a criança não era vista como um ser, né, diferenciado de um adulto. Então, a vestimenta, né, nós vimos isso em Psicologia 1, né, da infância, no semestre passado, a vestimenta era de adultos e os trabalhos também. Então, olha aqui, uma criança nessa estatura, olha,
né, menorzinha do que a máquina, né, de trabalho dela. Então, nas máquinas de trabalho, na Flórida, lá na Europa, né, as crianças, olha, costurando ao lado de adultos. Então, isso já vai nos sensibilizando, né, para a gente ter essa perspectiva de uma construção social. A adolescência não pode ser somente um fato biológico, né, do organismo que amadureceu. A gente vai ver isso aqui agora, né, o porquê disso. Se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer observação, pessoal, sobre as gravuras, sobre o que eu estou falando, pode abrir o microfone e fazer a sua colocação, viu? Então, né, daquelas primeiras imagens ao que a gente conhece hoje, né, dessas fases da infância e da adolescência, mais especificamente nós vamos trabalhar, né, esse conceito de adolescência, né, nessa disciplina. Então, a gente vai vê-la e vamos optar, né, nós psicólogos precisamos fazer essa opção de enxergar, de ver o adolescente, esse sujeito, como um construto social. Ele não é apenas o desenvolvimento dele. Então, nós temos o dever, eu falo até que é um dever, né, de ampliar a nossa visão para um conceito mais sistêmico, um conceito mais complexo, né, e não reduzir apenas a adolescência a um desenvolvimento hormonal. Então, nós vamos conhecer o paradigma, né, os objetivos dessa aula hoje. Então, conhecer o paradigma biométrico dos médicos, né, da medicina, que toma a adolescência o fenômeno natural e universal. Nós já falamos um pouco disso quando a gente falou sobre a puberdade, com a hipófise, né, estimulando a produção dos hormônios sexuais. Então, os hormônios gonadotróficos, que vão desenvolver as gônadas, que são, né, os órgãos do aparelho sexual masculino e feminino, né? Então, nos meninos vai ter o desenvolvimento dos testículos e nas meninas o desenvolvimento do ovário, fazendo com que essas glândulas, né, que elas promovam variadas e múltiplas mudanças no corpo desse indivíduo. Compreender a adolescência como um construto social, produto da Revolução Industrial que adquire visibilidade ao final do século XIX. E admitir o caráter histórico-social da adolescência implica pensá-la como um conceito necessariamente plural e em permanente evolução, atravessando por categorias como classe social, religião, raça, gênero, de tal forma que o adolescente genérico não seria mais que uma metáfora. Ou seja, este adolescente, né, pelo paradigma biométrico, que é aquele que está mudando em estatura, mudanças hormonais, mudança de voz, mudança no crescimento dos pelos, né, mudança de tamanho. Esse modelo aqui, ele não pode ser o parâmetro para a gente poder definir, né, esse adolescente, como a gente conhece hoje, né, mas já serviu, né, e serve até hoje, né, nós também não podemos desprezar, porque ao lado de todo o crescimento, né, de todo o desenvolvimento psicossocial, existe o biológico. Então, a gente diz que o desenvolvimento humano ele é biopsicossocial e hoje nós estamos inserindo a categoria espiritual, né? Porque nós sabemos também que todo ser, né, ele é, vamos dizer assim, ele é influenciado por todos esses campos de vida. Então, esse adolescente, como o paradigma biométrico, né, afirmou, de mudanças biológicas, ele não pode ser genérico. Nós não podemos generalizar a adolescência, né, como somente um paradigma fisiológico, biológico. É muito mais do que isso, né? Então, a infância e a adolescência, né, elas são as fases de transição entre o organismo infantil, que está incompleto e inacabado, para se tornar um adulto, que é visto como uma pessoa, né, um organismo acabado e socialmente ajustado, ou seja, que ele tem a participação social.
dessa forma, a forma socialmente ajustada aqui, né, seria a participação dele em todas as áreas, tá, pessoal? Dessa forma, o critério cronológico, né, o tempo, a idade, ele é só para distinguir essa etapa evolutiva em direção à maturidade, aquilo que a gente já viu dos pressupostos, né, lá da infância, da psicologia do desenvolvimento, que o tempo é apenas um marcador. Ele faz uma previsão, né, de acontecimentos em termos gerais, mas não é o tempo que produz as mudanças. Lembram disso? No semestre passado? Assim sendo, o adolescente é definido por oposição à criança e ao adulto por suas características e necessidades peculiares e é mais que um, menos que o outro. É mais que criança e é menos que adulto. Visto como ser em transição e, de certo modo, desqualificado, pois falta habilidades e competências do adulto. Então, ainda para nós, né, é um ser ainda incompleto, em transição, em formação, né? Então, aqui, para a gente também relembrar, né, crianças, adolescentes e adultos, né, são figuras exteriormente, né, externamente muito parecidas, porque são caracterizados como adultos, né? E nessa charge aqui, as definições, né? O ser adolescente, está aqui, olha o rostinho dele, é todo estiloso, e os adultos estão tentando definir. Então, né, o que eles falam, o que é falado no nosso meio, na nossa sociedade, né, na nossa cultura ocidental sobre o adolescente. Então, o adolescente é aquele que é grande demais para ser criança e pequeno demais para ser um adulto, né? Ingênuo ou pequeno, né? Então, não é adulto, não é criança. E a gente ouve muito falar também que é um aborrecente, né? Que é uma fase onde eles são muito aborrecidos, né? Esses indivíduos, causadores de problemas, muitas inquietações, né? Muitas mudanças. E, né, a gente ouve também que é consumista, imediatista, né? Às vezes indecoroso e irresponsável. Então, tudo isso, né, a gente ouve e é atribuído a esse período da adolescência. Bom, no paradigma biológico, as concepções sobre a adolescência partem do pressuposto de que se trata de um fenômeno natural, né, natural da espécie humana, né, do corpo, do fisiológico. Ele é universal, ele acontece para todos os seres humanos do mundo, né, da espécie, parte dos indivíduos da espécie. Partem subordinando os componentes psicológicos e socioculturais às transformações físicas geradas pela puberdade. Então, ele fala que esses impactos psicológicos, sociais, culturais, eles vão mudando à medida que o corpo fisiológico vai mudando. Ou seja, vai na contramão do que nós acreditamos, né? Que esses componentes psicológicos, socioculturais, elas influenciam também nessas transformações que as pessoas estão tendo, né, na vida delas. O Aires, em 1990, ele denominou de binômio universalização e individuação, em que as categorias utilizadas para a identificação da condição individual são construídas a partir de uma concepção generalizante, ou seja, uma concepção biológica, né? Então, essa universalização ela acontece como se, né, para normalizar, né, esse desenvolvimento, disse que ele é universal e ele tem uma característica individual, ele vai ter todos esses desenvolvimentos, né, em cada indivíduo. Então, referida a um fenômeno físico, portanto, natural, a adolescência assume um estado de fixidez e imutabilidade, com a naturalização de algo que foi produzido culturalmente. Então, aquilo que eu falei, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não achar que a adolescência é só um desenvolvimento físico biológico, né? Não achar isso como natural, né? Não é natural. É natural que seja um desenvolvimento permeado por vários aspectos, também o biológico. Há dificuldade de estabelecer critérios precisos de demarcação para a adolescência. Então, né,
não tem como você dizer a adolescência começa aqui e a adolescência termina aqui, por causa mesmo dessas todas influências, né? Hormonal, por exemplo, físico, a gente pode atribuir ali pelos, né, 10, 11, 12 anos, né, quando os indivíduos estão na puberdade. Mas nunca se sabe, pode ter crianças de 8 anos, 9 anos com os mesmos desenvolvimentos, pode ser que seja mais tarde, né? A adolescência mesmo, enquanto, né, expressão biopsicossocial, né? Hoje ela é vista até os 25 anos, na nossa legislação até os 18, né? Através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é difícil, né? Há uma dificuldade de estabelecer um critério de precisão para demarcar exatamente. E ela é vista, então, né, pelos autores aqui da pesquisa, as autoras da pesquisa, mas, né, a nossa concepção psicológica, né, ela é como um construto social. Até o início do século XX, o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo dos seres humanos era muito pouco conhecido, né? Não se falava, né, muito sobre isso. A adolescência era uma invenção social do século XVIII, produto da Revolução Industrial, assim como a infância o é da burguesia, ou seja, a infância surgiu, né, com aquela necessidade do culto do menino Jesus, cuidar das crianças, separar elas dos adultos, vesti-las como crianças, né? E cuidar da escola, dar os cuidados básicos de higiene. E assim também a adolescência, né, ela surge como produto da Revolução Industrial, ou seja, nós precisamos de mão de obra para essas indústrias, para produzir os bens, né? Os bens materiais, né? Produzir tudo que essa cultura pode vender, né? Vamos dizer assim. Então, ia precisar de muita massa de mão de obra, né? Então, a adolescência se serviu muito para isso. Então, olhe-se, então, para essa fase, né, do desenvolvimento humano, para esse sujeito, como uma pessoa que vai produzir, né, como um produto quase ali da Revolução Industrial. Contribuíram para a sua visibilidade a instituição do sistema escolar obrigatório, os projetos de proteção à maternidade e à infância. Ou seja, quando, né, naqueles primeiros estudos lá na história da criança, a gente vê do cuidado, né, do sistema escolar, primeiro pelos jesuítas, né, pela igreja, e depois a questão da saúde, né, porque houve um boom, né, um nascimento, um crescimento muito grande, né, de crianças, mas também de muita mortalidade por causa de problemas de higiene e de saúde, né? As crianças morriam muito. Então, na esfera da saúde, dentre os inúmeros movimentos que sucederam, pode ser citado de criação de hospitais, dispensários. Desculpa, gente, eu falando, a boca vai, a garganta vai ficando seca, né? E o movimento pelo bem-estar de mães e de crianças. Então, começaram então os movimentos iniciais, né, na área da saúde. A gente vai ver como se desenvolveu na medicina, na enfermagem, né? Aqui, alguns progressos, né, vamos dizer assim, que não tinha, né, quando surge a enfermagem, então os cuidados, né, as orientações médicas de enfermagem para cuidar desse bebê, para que não acontecesse tanta mortalidade. Então, tinha, né, igual hoje a gente tem, né, deixar o bebê virado para cima e tal. Então, aqui aparece uma incubadora, né, aqui, ó, uma incubadora. Então, a criança, né, ela tá em condições ali, ó, com respirador, com algumas questões, né, médicas e alguns instrumentos para poder cuidar da saúde desse bebê. As primeiras medidas, então, elas voltassem para crianças pobres, porque era em maior quantidade, eram as que tinham uma mortalidade muito alta, né? Crianças pobres e abandonadas. Lembra que eu falei também no semestre, nós vimos no semestre passado, né, lá nas pesquisas do Arrier, ele falava da roda dos enjeitados, onde as crianças, né, elas colocadas lá em instituições, né, essas instituições iam cuidar. Então, esses serviços de saúde, né, começaram aí também. Tais medidas foram precedidas por uma considerável expansão populacional, olha, já falei isso para vocês, né? E se elevou muito o índice de mortalidade. Havia também crescido o número de crianças ilegítimas,
sempre, né, deixadas à própria sorte, quando não assassinadas, que motivou a criação do Hospital dos Enjeitados de Londres, isso que a gente acabou de falar agora, né? Então, tinha a roda dos enjeitados, onde os pais ou a mãe, né, ia lá e colocava a criança para ser cuidada por uma instituição. Normalmente era uma instituição religiosa. Em 1769, né, foi criado o primeiro dispensário inglês para crianças pobres. Quase meio século depois, lá por 1817, John Bunnell Davis, médico inglês, publicou um estudo intitulado Uma investigação rápida sobre algumas das principais causas de mortalidade de crianças, com a intenção de ajudar a melhorar o estado de geração crescente quanto à saúde, moralidade e felicidade. Então, começam os primeiros estudos aí por volta de 1817, né, no início do século XIX, com base na sua atuação no dispensário para crianças que havia aberto um ano antes. Havia ainda redigido panfletos sobre a saúde da criança que era distribuído nas casas. Então, as equipes de saúde iam nas casas e deixavam um panfleto para orientar as mães como que elas iam cuidar desses bebês. E elas davam esse tipo de assistência. Mas chegando por volta do meio, né, do século XIX, né, um ato de emenda reformulou que isso atender aos pobres era uma lei, né, uma lei inglesa. Então, começou então aí, através de algumas necessidades filosóficas, né, da economia política desses países, em franca ascensão da Revolução Industrial, eles então queriam derrubar essa política, essa lei dos pobres, né? Eles falavam que as medidas assistencialistas voltadas para os pobres, que o governo nunca daria conta disso, que esses problemas da pobreza seriam solucionados pelo próprio progresso, que também levaria ao aumento da educação e ao aperfeiçoamento moral. Ou seja, eles queriam, né, essas ideias aqui de derrubar a lei dos pobres, era que os pobres se virassem à própria sorte, né? Em suma, é isso. Mas acreditavam que à medida que o progresso fosse vindo, que eles sairiam desse estado de pobreza e que o governo nunca iria dar conta. Porque a economia política, ela tinha um empreendimento privado como fonte principal do progresso social. Então, eles achavam que as empresas, né, as indústrias, grandes capitais, que iam dar conta, né, de fazer a sociedade progredir. Chardick conseguiu reconhecimento público dos cursos econômicos e sociais das doenças evitáveis, favorecendo o desenvolvimento de ações que visassem a melhoria da saúde da população. Ou seja, ao mesmo tempo que tinha um movimento, né, para que o governo não investisse em políticas públicas e sociais, muitos pesquisadores, muitas pessoas começaram a trabalhar para a melhoria de condições, né, da saúde das pessoas. As suas propostas, então, né, vieram influenciar a saúde pública inglesa, voltaram-se mais para o ambiente, né, infelizmente, né, foi mais projetos até de engenharia do que da própria medicina. Então, eles se preocupavam em cuidar mais dos ambientes do que propriamente das pessoas. Mas já foi um ganho, né, já foi um olhar, já tudo tem um começo, né? Na Alemanha do século XVIII, a preocupação com a política populacional havia levado Johann Peter Frank, legítimo representante da polícia médica alemã, a abordar a saúde da criança no segundo livro de conjunto de 6 volumes que escrevera, incluindo a saúde escolar e a supervisão médica das instituições educacionais. Ou seja, olha, já houve um avanço na Alemanha de fazer com que as escolas se voltassem para esse cuidado também, para que a medicina também, a saúde escolar entrasse em todas as escolas, né? O que foi um avanço. Franz Anton May, em seu Código de Saúde de 1800, preconizou a educação em saúde como um instrumento que deveria ser utilizado junto a crianças e professores para manter e promover a saúde, inclusive com esclarecimentos aos adolescentes, alertando sobre os perigos dos excessos sexuais. Né? Então, aí já começa então as primeiras orientações aí, né, para os adolescentes, primeiramente para os meninos, né? A questão das doenças sexuais transmissíveis, né? E a questão da gravidez, né? Sem planejamento. Na França, semelhança do que acontecia na Inglaterra, a preocupação com a criança traduziu-se na publicação de algumas obras em meados do século XVIII,
como a ortopedia ou a arte de prevenir e corrigir nas crianças as deformidades do corpo. Olha só. Então, né, havia vários interesses aí já surgindo no mundo, né, voltados para essa faixa, né, do desenvolvimento da infância e adolescência. Da mesma forma, o Tratado de Educação Corporal na Infância, ou Reflexões Práticas sobre os Meios de Procurar uma Melhor Constituição para os Cidadãos, de Jean Charles, né, datado de 1760. Nenhuma delas, entretanto, repercutiu tanto nas concepções sobre a infância como Emily, de Jean-Jacques Rousseau, editado em 1762. A gente vai dar uma paradinha aqui para saber se vocês têm alguma questão que vocês querem perguntar sobre essa trajetória, né, do olhar na história voltado para essa faixa de idade, crianças e adolescentes, porque ainda nos fazia muita diferença, né? Tem alguma questão que vocês querem perguntar? Querem fazer alguma observação? Tem alguma contribuição a fazer? Não? Então tá. Então a gente vai só conferir aqui. Eu quero que vocês me falem, liguem o microfone de vocês para me falar. Eu vou fazer uma pequena chamada. Sabrina. As que eu tenho aqui: Sabrina, Maria Eduarda, Júlio, Edson. Presente. Paola. Quem mais que está aí que eu não falei? Presente. Ótimo. Quem mais que está aí? Natália. Presente. Quem que é? Ah, Lucimar. Bem. Boa noite. Boa noite. Sabrina. Quem que é iPhone, gente? Sou eu, doutora, a Lília. Já arrumei. Quem que será, Lília? Quem será o iPhone? Ai, o meu tá só entrando assim, mas eu vou arrumar aqui. Apareceu. Lília Valente. Ana Laura. Alô, é eu, doutora. Isso. Lembrei, Lucimar. Sou eu. Isso. Seja bem-vinda. Jussara. Mais alguém? Falei em nome de todos, pessoal? Eu acho que sim, né? Doutora. Oi. Só tem uma questão assim, a perguntar, sei lá, interpelar, alguma coisa do tipo. A gente vê tanto aí o que vem acontecendo ultimamente, né? Primeira questão da vacina, né? Da falta de crença, e depois vem essa pandemia e o povo clama por uma vacina, né? Ou seja, meio que mudou o paradigma. Realmente viu que é necessário ciência. E a gente estudando, vendo esse contexto histórico, né, da criança e do adolescente, e a gente vê nos contextos históricos que a gente está vivendo ultimamente, por que será que a nossa sociedade parece que está voltando tanto ao que era antigamente? Ou é só uma percepção minha, sei lá, alguma coisa do tipo? Olha, Edson, muito boa sua colocação, porque há um movimento, sim, né, de descrença com a ciência. Isso está sendo disseminado no mundo todo, né? Então, inclusive, o debate sobre se as vacinas são boas ou ruins, as doenças, né, que já estavam erradicadas no mundo estão voltando com toda força, né? Estão aí vacinando adultos contra o sarampo. O sarampo nem estava tendo, não existia mais, né? Mas os pais começaram a não vacinar mais as crianças, né? Começaram a surgir várias questões aí. Então, de influências mesmo, né? De poderes, de concepções, de filosofia, de política, né? Isso tudo tem influenciado a população a descrer, eu acho que até desacreditar mesmo, né? Nas questões da evolução da ciência. Infelizmente, né? A gente está convivendo com isso. Não é só uma percepção sua, é uma percepção da realidade mesmo, né? Em termos de número mesmo, né? De vacinados, número de cuidados, de crença, né? Nesses agentes que provocam as doenças. Uma outra questão também que a gente está convivendo é com a falta
com a perda do hábito, não sei também se isso foi habituado, né, ao longo do tempo, a questão da higiene. Né? Como que isso ficou? As pessoas deram uma relaxada com relação a isso, que hoje é preciso ensinar a lavar as mãos. A lavar as mãos antes de comer, antes de se alimentar. Coisa que as pessoas não faziam isso mais. E assim, isso provocou, né, tem provocado uma das maiores, né, causas dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Pode se atribuir também, em grande parte, à falta de higiene. Então, olha só, como que a gente está, né? Como que está havendo um retrocesso. Isso é para a gente também, campo de pesquisa para a psicologia, não é? O que está acontecendo na cabeça desses pais que eles não estão levando os filhos para vacinar? No posto de saúde, que tem tudo, né? Ainda mais o nosso sistema de saúde, que é referência para o mundo, né? Que é muito bem estruturado, com todo o amparo, com tudo, né? A base para tudo aí. E os pais não estão levando. Mais alguma coisa? Nosso tempo está finalizando. Eu acredito que em 1 minuto vai cair. Mas alguém quer fazer uma contribuição? Não? Para se pensar muito, né? A gente caminhando aqui um pouquinho mais, vai cair, mas depois eu retomo esse slide aqui, viu, pessoal? Em 1860, aí já um pouco da metade, né, para cá, do século XIX, Alfred Caron fez publicar a puericultura, ou a ciência de criar os filhos de um modo higiênico e filosófico.